Então, para começar o dia, nós vamos convidar a Vera Cabral, que é diretora de Educação da Microsoft Brasil, que vai conversar conosco sobre leitura e aprendizagem no mundo digital. Bem-vinda, Vera. Uma salva de palmas. Bem-vinda, Vera. Bom dia a todos. Eu começo a agradecer por todo mundo estar aqui hoje, numa segunda-feira de manhã, com chuva, que dá uma vontade de ficar em casa e não sair. Mas vamos lá, a gente tem bastante coisa para conversar e eu espero contribuir um pouco, mostrando para vocês o que significa, como que a gente vê a questão da leitura e da aprendizagem no mundo digital. Eu queria começar perguntando para vocês... Bom, primeiro eu quero começar agradecendo a Bienal e falando para vocês sobre a relevância do evento, que eu acho que todo mundo sabe, mas para nós isso é extremamente importante, ver um evento dessa natureza, com a quantidade de pessoas, com a quantidade de crianças, no final de semana, famílias inteiras vindo para esse universo da leitura, se mobilizando para chegar aqui, para ver livros, para vibrar com tudo que está acontecendo. Isso está sendo uma experiência muito legal e a gente espera estar junto com vocês em muitas outras oportunidades, trazendo a união entre a tecnologia e esse mundo. Bom, então, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e por vocês por estarem aqui com a gente, compartilhando essa experiência. Quem aqui é professor? Legal. E quem aqui é editor? Então, ótimo. Então, estamos falando para uma palestra, para uma turma de muito mais professores do que qualquer outra coisa, onde eu fico bastante à vontade, porque o meu histórico profissional é exatamente trabalhar com educação. E eu também tive uma passagem recente pelo mundo editorial, profissionalmente, o que também me aproximou muito da questão da inclusão e toda a questão da obrigatoriedade de cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, que está aí, funcionando. E isso é uma causa muito cara para mim, por motivos óbvios que muita gente já sabe aqui presente. Então, a gente quer trazer para vocês um pouquinho do que significa essa aproximação da leitura, da aprendizagem e da tecnologia, que nesse mundo de hoje a gente não pode desconectar. É um mundo completamente conectado em tudo e que a gente, na verdade, tem uma tendência de pensar assim, o livro versus a tecnologia. E eu queria mostrar para vocês que a tecnologia está aqui como um facilitador, assim como ela é em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer espaço da vida da gente. A tecnologia, a não ser que você seja alguém que trabalhe especificamente com tecnologia, ela não é um fim. Ela é uma forma da gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, da gente se desenvolver, da gente trabalhar de maneiras diferentes. E na educação é exatamente assim, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o passador aqui. Eu vou começar mostrando para vocês um vídeo que diz como algumas crianças que estavam absolutamente excluídas do mundo da leitura, de repente, passam a ter a possibilidade de aprender a ler em função de recursos de tecnologia exatamente. E depois eu vou falar um pouco sobre isso e vou mostrar para vocês. The true purpose of education is to create possibility. It was a little hard for me. People laugh whenever I read sometimes. Well, they knew how to read, and I didn't. 1 em cada 5 estudantes são impactados por dislexia. I will probably be held back again. Microsoft Learning Tools ajuda na leitura. When it's reading, I see spaces between the words, and it's easy to focus on. The first time I actually could read that book, I was proud of myself. I was very proud of myself. Good job, Joey. When technology and education come together, possibility becomes reality. I want to read every book in here. É isso.
A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais. E para a gente poder conquistar mais, a gente tem que incluir todo mundo. Então, a ideia é que a tecnologia seja uma ferramenta para propiciar a inclusão e para trazer todo mundo para esse livro da leitura. A leitura é essencial para a gente incluir as pessoas, seja social, seja produtivamente. E ninguém tem dúvida sobre isso. Tá? Quando a gente, na Microsoft, a Microsoft tem uma área de educação da qual eu tenho o maior orgulho de ser diretora, porque eu acredito que a gente, com a tecnologia e com os recursos que a gente tem disponíveis hoje, a gente pode fazer a diferença e a gente pode promover a transformação da educação nesse país. Então, como diretora de educação da Microsoft, eu estou aqui para mostrar para vocês que o nosso foco é criar soluções para a educação de qualidade e uma educação que seja a educação do século XXI, a educação do nosso tempo, a educação desse mundo que é digital. Tá? Essa educação ela tem que ser necessariamente inclusiva, ela tem que ser necessariamente focada no aluno, o estudante, ele tem que ser protagonista. E quando eu estou falando de protagonismo, gente, a gente tem umas ideias que assim, o protagonismo, tá legal, a minha escola tem um grêmio, então os estudantes são protagonistas. Legal ter grêmio, é bárbaro ter grêmio, mas só ter o grêmio não significa que o aluno é protagonista. Nós estamos falando de um protagonismo que é o protagonismo no processo de aprendizagem dele. É ele ter alguma participação, é ele fazer parte do que ele vai aprender e da forma como ele vai atender. Portanto, essa educação precisa ser personalizada. Ela também tem que ser colaborativa. Por todos os estudos que a gente sabe, como a gente aprende, como a gente trabalha depois, a gente tem que ter, no processo da educação, no processo da sala de aula, usar ferramentas, usar formas de colaboração entre os alunos. E ela tem que ser conectada, porque é assim que o mundo é. E a educação não pode se isolar do muro, se fechar dentro das paredes de modelos que já não correspondem à realidade. Então, isso é o que a gente vive hoje. Essa não adequação dos modelos formais ao que a gente tem, às vezes, dentro das escolas e que a gente tem os alunos tão inquietos, tão desmotivados. Então, assim, aproximar a forma de trabalho na escola, do que é a vida, do que é a forma de interação dos alunos, é alguma coisa que a gente tem que trazer, sim, para dentro da escola. E essa é a nossa proposta. Para isso, a gente trabalha com um modelo, que é um framework de transformação da educação, que vocês podem, até, se tiverem interesse, procurar nesse website aqui, assim que eu achar o apontador. Tá? Assim. Então, nós estamos falando de coisas que, como alguém que trabalha na educação, eu nunca gosto de partir do ambiente, que eu acho que o ambiente é uma consequência do projeto. A gente tem que partir do que a gente está pensando de aprendizagem e ensino, de qual é essa aprendizagem, do que a gente está pensando da aprendizagem. A gente está pensando, a gente precisa de uma liderança e política que trabalhe a visão da mudança, que trabalhe a inclusão e acessibilidade, que trabalhe parcerias para capacitação, que trabalhe o planejamento estratégico e o controle dessa mudança, tá? Para aí a gente pensar nos ambientes, quais são esses ambientes inteligentes e qual é esse mapa de tecnologias que vão ajudar a implementar aquilo que a gente tem como visão de educação. Isso aqui, ao contrário do que a gente tinha nos modelos anteriores, é completamente diferente escola a escola. A gente não tem mais uma fórmula onde uma escola é igual à outra, onde todo mundo senta igualzinho, como a gente está sentado aqui. Tá? Cada escola tem pessoas diferentes, tem atores diferentes, tem compreensões diferentes, tem mundos diferentes em que ela se relaciona. Isso tem que estar refletido no projeto da escola e no desenho como ela vai trabalhar. Então, esse é um modelo que a gente trabalha também pensando em ajudar escolas, instituições a fazerem essa transformação. Bom, e antes de mais nada, a gente tem clareza que professores importam. Professores é que vão fazer a mudança. Como foi falado aqui agora, são os professores que inspiram os alunos a ler.
A gente vê um monte de professor trazendo os alunos aqui, ainda mais num país como o nosso, tão desigual. O papel do professor fica, então, muito maior, porque se você tem famílias que já são leitoras, famílias onde a gente já tem o hábito, já tem livro disponível, digamos que isso é bem mais fácil, comprovado por pesquisas. Quando a gente está falando da situação do Brasil, para a gente fazer a transformação e trazer todo mundo para esse universo da leitura, o professor é chave. A gente conta com o professor para fazer essa transformação. E a gente tem programas de formação e de certificação de professores. Tudo isso que eu estou falando aqui, quem tiver interesse, a gente tem um stand ali no pavilhão. Nós estamos aqui no... Esse é o azul? Esse é o verde, o nosso é azul. Estou confundindo. Tá? Tem todos esses detalhes. Ai. Bom, eu vou falar então que assim, não só os estudantes eles importam, não só os professores importam, mas todo mundo importa. Cada estudante importa. Cada um deles importa. E aí, então, o que eu trouxe para vocês aqui, que eu contei com a ajuda do meu amigo Chico, que está aqui na frente, para montar, a gente não quis depender da internet, mas eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente tem. Então, assim, isso aqui permite, ajuda a gente a trabalhar a inclusão, não só de crianças que têm alguma deficiência visual, mas alguma deficiência auditiva. Eu estou falando de deficiência auditiva para aqueles que a gente pode trabalhar na deficiência auditiva para aquelas pessoas com deficiência auditiva que conseguem ser alfabetizadas na língua portuguesa. Também com crianças com alguma dificuldade de leitura, especialmente dislexia, mas não só dislexia, e assim por diante. Então, a gente tem ferramentas que ajudam imensamente, que podem ajudar na sala de aula. Nós estamos aqui no OneNote, que é uma ferramenta gratuita dentro do pacote Office, e que aí a gente tem funcionalidades que fazem com que a gente consiga trabalhar o texto de diversas maneiras. Então, aqui é um filminho que a gente vai ver, uma história do Chapeuzinho Vermelho. Tá? Quem não conhece a famosa história? Então, você vai iluminando a palavra e tem um áudio. O áudio não deu para a gente gravar, porque ele não ficou bom. Agora, olha assim, a gente consegue mudar o tamanho do texto, a gente consegue aumentar o espaçamento entre linhas e entre letras, tá? A gente consegue mudar o fundo aqui. É com essa simplicidade que vocês estão vendo. Isso faz toda a diferença para quem tem dificuldade visual e para quem tem vários tipos de dificuldade. Tá? A gente aqui também trabalha separando sílabas, para a gente mostrar as sílabas, como é que elas funcionam. E a gente consegue identificar quais são os substantivos, quais são os verbos, quais são os adjetivos, quais são os advérbios, dentro de uma mesma frase. A beleza disso tudo... O que mais? Eu já estou pulando aqui. E esse é muito importante, porque crianças, principalmente com dislexia ou com alguma dificuldade, a gente vai focando linha a linha, para eles conseguirem ter o foco em cada uma das palavras. Tá? Então, eu acho que as soluções simples são as mais legais. Isso, eu acho que tem uma simplicidade, mas tem uma utilidade que, para quem conhece escola, para quem conhece o que é o universo da alfabetização, essa é uma ferramenta super legal, que está disponível, como eu falei, dentro do pacote Office gratuito, inclusive. Tá? A gente queria fazer a demonstração ao vivo, mas a gente sabe, em público, assim, às vezes a internet não funciona na hora e a gente não consegue mostrar. Então, assim, a gente resolveu fazer essa filmagem aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá. Ops. Bom, indo um pouquinho à frente, a gente consegue mostrar também, consegue trabalhar, hoje em dia, com uma análise de imagens usando recursos de inteligência artificial. Que isso tem várias coisas que são possíveis de trabalhar, de fazer, é um recurso que está disponível também. E aí a gente tem um exemplo, dentro da história do Chapeuzinho Vermelho, que a gente pegou, e isso vale, aqui abrindo um parênteses, para qualquer texto. Tá? Então, o que eu estou falando é que é o seguinte, eu não preciso ter um livro que ele esteja totalmente formatado, desenhado para cada uma
dessas dificuldades e das dificuldades dos nossos alunos. Porque, assim, numa sala de aula, a gente tem aqueles que a gente sabe quais são as dificuldades, mas a gente tem gente que não consegue aprender e que tem muita dificuldade, quer dizer, conseguir aprender todo mundo consegue, desculpa, mas que tem dificuldade para aprender. E aqui a gente consegue ter várias estratégias dentro de uma mesma abordagem e que a gente consegue trabalhar com textos da internet, com texto do jornal, é só pegar o texto, colocar e pronto. Então, está disponível, sem que a gente tenha que providenciar um monte de recursos que são difíceis, que demoram tempo, você faz isso na hora, tá? Com relação à questão da imagem, a gente aqui continua fazendo alguma avaliação sobre o que é que tem dentro dessa imagem. Então, na verdade, a primeira coisa de avaliação é um conteúdo somente para adultos? Não. É um conteúdo de base sexual? Não. Então, a gente já consegue pensar em um conjunto de imagens. Em uma imagem, você consegue fazer essa avaliação. Em sei lá quantas imagens que você pode deixar disponíveis? Não, a gente não consegue. Então, esse recurso também está presente. Aqui eu peguei uma foto minha com umas amigas no México, ali é a pirâmide do Sol. E aí a gente pegou, então, aplicou essa inteligência artificial aqui, então fala sorriso, sim, eu estou sorrindo. Gênero, feminino, usando óculos escuros. A minha emoção é totalmente de alegria, tá? Então, esse tipo também de recurso é muito legal e traz para a gente muitas possibilidades, tá? Bom, quando eu falo em inclusão, eu não estou falando apenas de inclusão de pessoas com deficiências, eu estou falando de inclusão de todo mundo na nossa sociedade e na vida produtiva, tá? E aí, o que a gente tem? A gente sabe que 65% dos estudantes de hoje vão realizar trabalhos que a gente nem sabe o que são. A gente sabe que 47% dos empregos atuais deverão sumir e serão realizados por máquinas, por inteligência artificial, por robôs nas próximas décadas. E olha só a separação das coisas, como é que é. 6,5 milhões de novos postos de trabalho em TI serão abertos até 2022. Tá? Então, 2022, essa é a realidade, onde os empregos estão indo para o campo de tecnologia. E somente 33% da demanda mundial por funcionários com habilidades tecnológicas está sendo atendida. Então, o que acontece? A gente tem um baita desemprego de um lado e uma baita demanda por pessoas para trabalharem em outras áreas do outro. Tá? E a percentagem de empregos que requerem competências tecnológicas aumentará para 77% em menos de uma década. Isso nos dá muita pista sobre por onde a gente tem que ir. A gente tem uma enorme preocupação em formação de alunos nas áreas de exatas. E o Brasil tem muito pouca gente que vai para as áreas de exatas, e menos ainda mulheres. Tá? Então, nós temos planos de aula, temos vários recursos para que as pessoas das escolas possam trabalhar mais firmemente e mais fortemente, atraindo os nossos jovens para as áreas de programação, para as áreas de TI, para as áreas de exatas em geral. E, em particular, eu gostaria de falar aqui que já está disponível e vale para alunos de ensino médio, ensino técnico e superior. São cursos gratuitos nessa plataforma aqui, que formam pessoas, se fala em inglês, engenheiros. Eu sempre tenho dificuldade de trabalhar com a coisa de engenheiro, porque, para a gente, engenheiro é alguém que foi para a faculdade de engenharia. Mas, dentro da área de TI, se fala em engenheiro, que é um especialista em inteligência artificial e em trabalhar com dados e trabalhar com TI em geral. Aqui são vários cursos, são gratuitos, que qualquer um pode entrar e ter um certificado de conclusão da Microsoft e depois, se quiser, fazer uma prova de certificação. Então, assim, no espectro da inclusão, a gente está preocupado desde incluir na leitura, desde possibilitar o acesso à leitura de texto, desde trabalhar no dia a dia da escola, no dia a dia do professor e com o aluno também na sua casa, mas também com a ponta, que é como é que a gente vai sair, como é que a gente vai trabalhar
com esses jovens para conseguirem dar conta desse mundo aqui, que é o mundo para onde a gente está caminhando. Tá? A gente tem que se mobilizar, porque senão a gente está formando as pessoas para se inserir em qual mundo? E eu não gosto de falar da força de trabalho, porque assim, eu acho que especialmente no mundo que a gente vive, não é mais esse o termo. A gente está falando de empreendedorismo, os empregos, como a gente sabe, eles somem, mas trabalho a gente sempre vai ter que ter. Então, eu acho muito mais legal a gente falar em termos de trabalho e em termos de qualificação, de formação das pessoas para uma inserção produtiva, que a gente sempre vai precisar fazer isso, no formato que ela for. E no formato que ela for, o cenário que está se conformando é esse aqui. Tá? Então, não podemos perder de vista e vamos trabalhando em todas as pontas para que a gente dê conta. E eu vou terminar com um outro filme, mas eu queria só falar para vocês que a gente está disponível ali no nosso stand, como eu falei, para mostrar para vocês que a gente tem todas as ferramentas que fazem tudo que eu mostrei para vocês, que são gratuitas e que cada escola, cada organização, cada instituição de ensino, de educação básica e de ensino superior podem ter acesso gratuito a tudo isso, tá? E aqui são todas as ferramentas que estão incluídas e que a gente pode dizer para vocês o que essas ferramentas fazem e, é óbvio, aquelas que a gente acabou de falar lá em cima. Bom, então eu vou para o nosso vídeo para mostrar um pouquinho... We have so many people who are non-verbal but still have so much to say. I want the exact same information that my hearing friends have. There are barriers to communication everywhere, but I think it's time we look at the barriers as opportunities to reach out to everyone. Soundscape fills in a lot of the mental map as you move. Approaching intersection. You can just put it in your pocket and go. With ALS, you become locked in. But we see technology as a way to give back what ALS has taken away. There's no better feeling than to hear a child say something that they've wanted to say and the look on their face after they've been able to say it. When it's reading, I see spaces between the words, and it's easy to focus on. Ajay realized that here was something that could change his life. Now that I have my phone, I can see exactly what was said, and that's been a huge help to me. The system is learning as it goes, and the accuracy has improved tremendously. Students can pick any language that they choose to receive the information. It's like we jumped into the future. Because communication is very important for all of us, and we just want to be together and not feel left out. Aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Je crois que ça aide à recréer du lien. Both my wife and I are totally blind, and we have a 3-year-old son that's in preschool. He can see, but his parents can't. So to be able to know what's going on at his school is everything. The Seeing AI app has the ability to allow me access to the visual world. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. Muito obrigada. Tudo que vocês viram aí
tem coisas que a gente já tem, que a gente tem a maior parte delas dentro dessas ferramentas que eu falei que são gratuitas, tá? A gente acabou não colocando tudo para não ficar muito chato, mas essa parte das figurinhas que a gente fez, a comunicação aqui também, isso também está lá, está dentro da mesma ferramenta que eu estava mostrando. E aí, quem tiver interesse, a gente tem toda a disponibilidade para apresentar, e a gente gostaria muito de que isso fosse difundido, e, como eu falei, é gratuito, a gente não está aqui vendendo nada. Então, tá bom. Muito obrigada a vocês. Tenham um bom dia.